Renan Franco está na área até às 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui pela sua Rádio Difusora 810 AM, Renan Franco na área, até a 1 com vocês. E hoje tenho aqui nos estúdios comigo Felipe Brunelli, um grande artista da cidade. Tudo bem, Pê? Tudo bem, boa tarde. Felipe, eu fiz uma confusão, falei que o Felipe ia ontem, né? Aí falando, tomei bronca, tá vendo? Você não agenda as pessoas aí, não sabe que vai no seu programa, sua coisa. É verdade. E aí era hoje, né? É hoje. Tava ansiosa por esse momento, tá vendo? Eu também. Legal, feliz. Bem-vindo ao programa. Obrigado. O Fê que está especializado em desenho japonês, é isso? Isso, Muito é bem. isso. Venho estudando já faz um tempo já, mais ou menos uns 5 anos. Quando você começou? Porque você sempre, banda, você sempre teve nos rolês de som, né? Você sempre estava ligado a alguma arte, né? Quando começou a sua paixão por desenhos, assim? Na verdade eu sempre gostei de desenhar, desde moleque. Né, educação artística e tal, e fui deixando de lado. Eu fiz um curso na Quadrinhos, lembra da extinta Quadrinhos? Lembro. Fiz um curso lá, mas de um mês. É que minha mãe sempre gostou muito de desenhar, então... Já é de família, assim. E a partir disso, eu comecei a desenhar coisas de banda até, sempre gostei de Marilyn Manson e comecei a desenhar coisas dele, né? E aí a tatu japonesa veio bem depois, né? Mais ou menos uns 5 anos mesmo, 2012, 2013, por aí. Porque tem toda uma história, né? A cultura japonesa ela é muito rica, é milenar, Isso, né? E todo desenho, ele não é todo, a carpa tem uma história, todos os elementos eles carregam uma simbologia muito grande, Sim. né? E como foi isso? Você foi estudar essas simbologias ou começou no desenho, assim, vou desenhar e... Na verdade, o começo de tudo foi por causa do meu irmão, né? Do Eduardo, porque... Salve, Eduzão! Sempre o Eduardo, né? Ele começou a fazer uma tatuagem japonesa no braço e eu queria muito cobrir uma tatuagem que eu tinha feito com 18 anos, que eu tinha na panturrilha. E eu fiquei anos querendo cobrir essa tatuagem e não sabia como o quê. Eu queria uma coisa grande, assim. E aí quando o Du chegou e mostrou o que ele estava começando a fazer, eu falei, Ele falou, Fê, tem bastante coisa preta na tatuagem, então dá pra você cobrir a tatuagem. Dá uma olhadinha, né? Aí eu comecei a pesquisar mais sobre. E aí, pesquisando, eu encontrei a tatuagem japonesa tradicional mesmo, né? Que é bem rústica, tem bastante preto, bastante cinza. E tem todo esse lance, né, mitológico, né, do folclore. E aí, a partir disso, eu comecei a me tatuar com um cara, o Cacau, que é lá de Curitiba, e eu comecei a tatuar com ele. Começou cobrindo... Comecei cobrindo essa panturrilha. E aí eu escolhi um tema, na verdade, que é o Karajishi, que é um leão chinês. E aí, a partir disso, que eu comecei a pesquisar, eu vi, né, eu comecei a admirar isso. Falei, putz, é tão legal, né, esse tipo de desenho, né. Aí eu comecei a pesquisar, e eu falei, vou começar a desenhar um pouco sobre isso. E aí eu comecei a desenhar, e nisso comecei a comprar livro, comecei a pesquisar mais... Estudar mesmo, assim. Estudar de verdade. Porque a tatuagem japonesa tradicional tem muita regra. Muita. Não é só uma estética, assim, não é só sair desenhando, isso parece uma tatu japonesa ou isto é uma tatu japonesa. Na verdade, a tatuagem japonesa tradicional mesmo, né, veio do período... A tatuagem no Japão é desde antes de Cristo, assim, que marcavam os prisioneiros e tal. E aí, lá para 1870, 1850... começou o Kyoe, que é uma arte, é uma estilogravura, né, que eles faziam de paisagem, do folclore, e começou a ter personagens com tatuagens do folclore, né, personagens com um dragão nas costas, com um Karajishi. Então, a partir disso,
os tatuadores do Japão começaram a fazer essas tatuagens também, né? A partir desse desenho desses dentro do desenhos. cenário, né? Isso. E só Ai, que a tatuagem japonesa ela era proibida antes, né, no Japão. Então eles só marcavam os prisioneiros. E aí depois que ela parou de ser proibida, que ela veio pro mundo, na verdade, né? E aí esse tipo de tatuagem de desenho que eu acabo pegando, né? Essas antigas mesmo, assim. Que é uma parada bem rústica, preta, super pesada, com poucas cores. Aquela tatuagem que você não vê de perto. Você precisa ver de longe para poder entender o desenho. Porque geralmente é o corpo inteiro, ou é fechamento. Existem peças, né? Mas eu comecei sem pretensão de tatuar. Nenhuma. Daqui a pouquinho a gente vai falar dessa sua nova versão de tatuador. Vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta com o Felipe Brunelli aqui nos estúdios da Rádio Difusora. Voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora Jundiaí com o Felipe Brunelli, ele que é artista especializado em cultura japonesa e agora é tatuador. Como foi essa migração? Porque parece uma coisa natural, mas Sim. Não é, né? Assim, você tem que tatuar uma outra pegada, né? Como que funciona pra você? A técnica é totalmente diferente, né? Do papel para a pele da pessoa. Eu nunca pensei em ser tatuador. Tanto que eu nem me denomino tatuador, porque eu sou aprendiz por enquanto, né? Faz só 10 meses que eu estou tatuando e eu acho que é uma escada muito grande, assim, né? Todo dia a gente aprende alguma coisa e tal. Então eu comecei, eu acho que fluiu naturalmente, porque teve uma hora que eu falei, cara, os meus desenhos, as minhas pinturas, ela é pra tatuagem. Tudo isso é pra tatuagem. Então eu falei, então uma hora isso tem que se tornar real, né? Eu tive a oportunidade, o Sam, é um cara daqui de Jundiaí, um amigo meu, ele tatua já faz um tempo já. E ele abriu a porta do estúdio dele pra mim e falou, Fê, eu acho que você tem que tatuar e eu quero te ensinar. E foi tipo, sem palavras assim, né? Foi fundamental o que ele fez por mim, né? E o que tá fazendo. Então, isso foi em 2014, ele me falou isso. Eu fiz uma tatuagem nele, ele falou, cara, a primeira vai ser em mim. Eu quero que você escreva honra em japonês, mas eu quero que você se vire pra procurar, eu não sei como que escreve. Aí eu fui atrás, um amigo meu que mora no Japão me ajudou com isso. E eu tatuei nele e por diversas coisas eu larguei isso. Larguei a tatuagem. Fui trabalhar com outra coisa. Fui trabalhar com televisão. Quem nunca? Porque eu sou formado em TV, né? E aí fui trabalhar com televisão e tal e muita coisa me colocou pra baixo nisso, né? Porque não é um negócio fácil. E aí o ano passado eu tava morando em Bauru, trabalhando em TV, e eu pensei, não, cara, não é isso que eu quero. Eu vou voltar pra Jundiaí, eu vou estudar realmente e vou colocar isso em prática. E aí eu fui pro estúdio dele, ele abriu uma sala só pra mim, ele falou, cara, você vai ser meu aprendiz, você vai aprender, você vai começar varrendo o chão, limpando o estúdio, tirando decalque. Então eu trabalhei com ele nesse tempo, fazendo essas coisas, fazendo tatuagem em pele artificial, que geralmente a galera fazia em pele de porco e tal, né? Hoje em dia a tecnologia ajuda um pouco. Assim. Então comecei fazendo em pele artificial e tal, ele falou, Fê, faz um monte de desenho pequeno, uma folha e divulga, por um valor mínimo de material e já era. E nessa eu fui para Curitiba um pouco antes disso, onde eu tava com o cara que faz as minhas tatuagens, e lá tinha uma galera, todo mundo tatuador e eu não tatuava. E lá todo mundo falou, por que você não tatua? Aí eu falei, não sei, eu acho que por receio, né? Ainda, e aí lá eles falaram, seus desenhos é pra isso, né, cara? Aí nisso eu fui uma convenção em São Paulo, uma convenção pequena, que só tem tatuagem tradicional, japonesa e americana. E lá falei com uma galera sobre isso e todo mundo falou a mesma coisa. Falou, acho que chegou a hora de seu desenho transferir do papel pra pele. E aí o Sam me deu a oportunidade. Eu tive a ajuda de muitos amigos, né? Porque no começo você vai tatuar os amigos. E é aquele negócio, né? Eu faço assim...
Eu não falo que eu só faço os meus desenhos, porque eu já fiz algumas outras coisas. Mas a minha meta é fazer só os meus desenhos. Né? Só o japonês mesmo. Eu estava até perguntando para você se você faz tudo com decalque, eu tenho freehand, né? E você falou que faz só uma parte. Né? Na verdade, os desenhos pequenos, eu estou fazendo algumas peças na galera e uma galera faz uns fechamentos, assim, de canela, braço e tal. Então, os desenhos pequenos eu faço tudo em decalque pra galera ver antes do desenho e tal. Porque a tatuagem japonesa consiste em ter um desenho principal, né? E o resto seria um fundo, que são os elementos da natureza. Terra, água, ar. Então, esse tipo de fechamento com o fundo, aí eu faço tudo no freehand. Eu coloco o decalque na pessoa, do desenho principal. São mais em tons de cinza, que é aquilo que você está falando, que é mais, as cores mais fechadas. Isso. E o resto eu faço tudo na caneta ali, porque vai muito da anatomia da pessoa, né? Então não adianta eu pegar um desenho meu, colocar inteiro no decalque e pôr na pessoa, porque não funciona, você personaliza mesmo, de acordo com cada tatuado. Isso. E você tem 25% do corpo tatuado? Mais ou menos isso. E os braços não? Não. Os braços ainda não? Ainda não. E as escolhas das suas tatuagens? Você falou que as tatuagens, você não faz um tigre num braço, uma carpa no outro, uma deusa no peito. Sim. Tem uma história, né? Como que foi a escolha da sua tatuagem? Você tem as costas fechadas, a parte de trás toda, né? E uma perna. Como que foi a escolha desses desenhos? Assim, foi você que escolheu? Teve uma pesquisa? O Cal, seu tatuador lá de Curitiba, que te ajudou? Como que funciona isso? Na verdade, eu comecei entre aspas errado, né? Geralmente, quando é um fechamento corporal, que é o bodysuit, fecha o corpo inteiro, começa pelas costas. Eu não tinha pretensão de fazer isso. Então eu comecei fazendo canela porque eu queria fechar essa parte da panturrilha que eu tinha uma tatuagem, cobrir, né? E aí eu escolhi o Karajishi, que é o leão japonês, o leão chinês. Quando eu fiz ele, junto com ele, em todas as gravuras, estilogravuras, pinturas, tem as flores peônias. Então, sem eu perguntar muito, ele colocou o decalque do Karajishi na minha perna e fez o resto tudo no freehand, as peônias, as águas, tudo mais ele fez assim. Depois eu pensei em subir a coxa atrás. Aí eu falei, vou fazer um filhote, né, de leão na coxa. Eu fiz. Aí pensei, por que eu não vou fechar as costas? Eu fiz uma perna, então. Por que não? E aí eu conversei com ele e eu tava querendo fazer um Kirin, que é um personagem... Ele é uma mistura de vários bichos, assim. E ele falou, Fê, não acho muito legal, porque como você tem a gente já fez um filhote na sua coxa, o Kirin, se a gente fizer muito grande, vai ficar muito desproporcional. Então eu acho que a gente tem que fechar só com os Karajishis. Aí eu pensei, ok, vamos aí. Concordo. Aí foi tudo no freehand. Eu tenho um decalque só, que é um na perna, o resto é tudo desenhado direto no corpo. Tem que confiar, né, no tatuador. Eu acho que é o fundamental. Se você está indo lá pela pessoa, né, você tem que saber que ela estudou muito mais que você. E que ela sabe o que ela está fazendo. Não lembro quem brincou comigo assim, você não vai no médico e fala pro médico, viu, eu tenho isso, eu quero que você me receite isso. Não, você fala assim, eu tenho isso. O que você me receita? Ele estudou, ele é o profissional, né? Então o tatuador faz a mesma coisa. Né? Tanto que até tem uma história minha que eu tenho só peônias no corpo. E eu queria fazer um crisântemo. E aí meu tatuador falou, Felipe, eu não vou fazer. Aí eu falei, por quê? Como assim? Ele falou assim, porque elas são de estações diferentes do ano. Eu não tenho como colocar no mesmo, entre aspas, painel, coisas que não batem. Aí eu pensei, tá bom. Tem todo esse cuidado, assim, né? Não tenho muito o que falar, sabe? Se ele estudou isso, é o trabalho dele, é o meu corpo, mas é o trabalho dele, sabe? Então, eu confio muito. Do jeito que ele faz as coisas, eu falo assim, beleza, tá ok, por mim tá certo. Tanto que agora os braços, que eu não tenho, a gente vai fazer só as peônias. E a minha tatuagem é de entre aspas, real, né? É de um samurai. Isso. Tá dizendo, né? Tem uma gravura, né, que é um samurai que chamava Hoshiensei, que ele tem os Karajishis nas mesmas posições que eu tenho as tatuagens nas minhas costas.
Então... Você vai transferindo a tradição, né? Isso. O desenho só muda de tela, na verdade. Pois é, né? pois é. E tem muito disso. Tem muito desenho assim. Tem muita tatuagem, entre aspas, repetida, né? Por exemplo, o formato de um dragão, né? Você vê em várias tipo, em várias pessoas, mas cada um tem a sua pegada, né? A sua personalidade. Isso, então por exemplo, sei lá, o Cacau fez esse roxinho, fez a tatuagem do roxinho sem em mim. Quem sabe eu não faço em alguém. Ai, Não é uma legal. cópia, entendeu? A gente só tá deixando a tradição não morrer, sabe? Nossa, muito legal isso. É. Muito legal. Foi isso que a tatuagem tradicional japonesa me pegou, né? Não é só um desenho na pele e tudo mais, tipo, tem toda a história, tem todo o cuidado de poder fazer, sabe? Muito legal. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre aquelas tatuagens japonesas de letra que significam outra mentira. Você já viu isso, né? Já. Tatuagens que você fala, ai, tatua amor, o cara tatua, sei lá, miojo em japonês. Nem Tem sei bastante. se existe miojo em japonês. Mas é isso Lamen. aí. Lamen. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Felipe Brunelli aqui nos estúdios da Rádio Difusora. Vamos de música? Com 2 L's e... A galera tá pedindo aí pro Brunelli tirar a camisa e mostrar as tatuagens, mas estamos numa rádio, né, minha gente? Quem tá ouvindo por link vai ver o quê? Vai ver Pois é. nada. Lá no Instagram tem as fotos da minha tatuagem. Das costas fechadas, a Isso. parte de trás toda, né? As Isso. costas, o bumbum Isso. e a perna. Tudo fechado. Tudo fechado. Eu fiz mais ou menos umas 18 sessões. O meu tatuador é super rápido, ele tatua tipo, muito rápido. Então foram 18 sessões, eu fiz 17 com máquina e uma eu fui para Curitiba no estúdio dele fazendo o tebori. Tebori é aquela técnica japonesa. Com um palitinho assim? É. Ai. Dói mais? Dói menos. Dói menos? Dói menos. Por incrível que pareça, dói menos. Porque na Tailândia também é super tradicional, Isso. né? Mas Aliás, as tradições vêm do palitinho. Isso. Essa coisa da agulha é coisa recente. Porque na verdade é uma agulha, não deixa de ser uma agulha, mas ela é colocada numa haste. Antigamente tinha esse lance de colocar no bambu, hoje em dia coloca, é vendido até, né? Coloca num instrumento cirúrgico, tá? De aço cirúrgico, para poder fazer a técnica. Então a técnica é totalmente diferente da máquina, né? É totalmente humana. Então até o lance da agulha é diferente, né? A agulha bate reta na pele. O tebori ela bate dentro da pele e levanta a pele, assim. Então por isso faz aquele barulhinho ali. Que delícia, eu vi esse barulhinho senti dor agora, não senti dor. Mas não é menos, por incrível que pareça não é menos. Eu pintei 2 ou 3 flores atrás da coxa, que é um lugar sensível. E pra mim doeu menos porque ela é menos agressiva, né? Tanto que, sei lá, se a máquina bate 100 vezes, o tebori vai bater 15. Entendi. Né? Ela irrita menos, assim. Só que assim, ela vai querendo ou não, ela vai mais profunda na pele. E Fazer laser numa tatuagem dessa depois não dá pra se arrepender, né? Essa que vai mais fundo, Sim. depois pra tirar, só tirando a pele, né? Eu não pretendo fazer laser, eu pretendo fazer um laser no escrito que eu tenho na perna pra poder fazer mais a tatuagem japonesa por Você cima. tem ainda tatuagens de arrependimento da juventude ou não? Ou só porque mudou mesmo? Não, só porque mudou, eu tenho Tonctus na perna, né? Ah. A escrita. Tá no meu coração pra sempre, mas ela não faz parte da tatuagem do fechamento que eu quero fazer. Então assim, não me arrependo de ter feito a tatuagem. Que aliás, era uma banda que fazia o Slipknot cover. Aliás, sim. Tonctus Slipknot ao contrário. Isso. Eu demorei anos pra É entender. um espelhado. Eu demorei muito tempo. Eu lembro que eu tava em casa assim, eu falei, olha, que verdade. legal, né? Mas demorou um tempo lerdo, né? Então, aqui é num clipe do Slipknot aparece, né? Porque o clipe é baseado no Iluminado. E no filme o moleque escreve Red Rum, Ao contrário. que é Murder. E no clipe do Slipknot ele escreve Tonctus, que é Slipknot ao contrário. E aí na época o Lacraia, né, tatuador de Jundiaí, que até mandar um abraço pra ele. Beijo, Lacraia, tô te esperando aqui no estúdio. Ele que tava na banda comigo, me chamou pra banda, e depois que a banda acabou que eu fiz a tatuagem. Quanto tempo a banda ficou? Porque tinha uma galera na banda. Lacraia, Nós Bertão, éramos em 9, você, eu, meu irmão, Duzão. o Ver, o Guto, o Kelvin, Barba. Vai ter um Remember aí? Ah, não. Não? É muita gente, né? Eu na época eu era mais novo, eu tinha 17, hoje eu tenho 32.
Tá com 32? 32. Nossa, eu achei que você tava com uns 25, não sei porquê. Obrigado. Jovem, gente, vocês não estão entendendo essa pessoa jovem aqui na minha frente. E é muita gente, cada um tem sua família agora. A gente tentou voltar uns anos atrás, mas não Eu conseguiu. lembro disso, dessa conversa. Mas ficou marcado aí. Tá na minha pele, eu pretendo tirar pelo fato da tatuagem japonesa, de fazer o full, né? Fazer o fechamento mesmo. Eu acho que se eu tiver um escrito não vai ter muito a ver. Eu já cobri uma, essa eu me arrependi que eu cobri. Mas acho que Era faz que, parte. tipo uma palégua, sei lá. Era uma menininha, tipo um ET, assim. Não fazia mais parte. 18 né? anos. 18 anos, faz muito tempo. 18 anos. Muito bem, a gente estava falando aqui, eu estava comentando com o Fê que em 94, que eu sou uma pessoa jovem, eu era uma criança na época, óbvio, eu fui numa Bienal de São Paulo e o tema era antropofagia. E eu lembro que tinha uma instalação que tinha várias fotos de desenhos japoneses e de japoneses tatuado 100% do corpo, assim, mulheres, homens, enfim. E aí tinha um abajur com as tatuagens, com essa pele, né? E aquilo me chamou bastante atenção, como a gente lida com o corpo e com o corpo depois que a gente morre, né? Isso no Brasil, obviamente, seria um pequeno crime, né? De você violar um cadáver. Mas aí tinha essa brincadeira. Eu não sei se as peles eram de verdade ou se era só pra instalação, mas aquilo me chamou bastante atenção, assim. Do corpo ser só uma tela, Sim. né? Isso eu achei muito legal na época da Bienal. Pelo fato da tatuagem japonesa pegar quase 100% do corpo, né? Então, existe aquele mito que a galera vendia, a pele, né? Eu não sei realmente se isso é verdade ou não. Eu sei que existiram 2 médicos que fizeram tiravam a pele das pessoas, né? E colocavam em museus. Eu vi poucas, acho que no máximo umas 5 peles, assim, pelas fotos de internet. Né? Agora esse negócio de galera ter sofá com pele, acho que já é meio... Eu acho que pode ser meio mito, eu não sei, posso estar falando até besteira. A gente está brigando com a pele dos animais, né? Então. A gente mudar esse mercado, Sim. desse consumo, né? Imagina pele humana, isso viraria uma crise ética, moral, Pois é. enfim. Gente, vamos de música, daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar do livro, um livro internacional aqui que tem o quê? O desenho do Felipe Brunelli, né, gente? Porque o menino não é fraco, não. Daqui a pouco vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta com o Felipe Brunelli. Quero te achar aqui. E voltamos aqui aos estúdios da Rádio Difusora com o Felipe Brunelli, artista e hoje tatuador. Ele é especializado aqui na cultura japonesa, nos desenhos japoneses. E eu queria falar para vocês aqui que ele saiu num livro. Aliás, a edição do livro tá maravilhosa, assim, tá lindo, real, assim. Quem for lá no meu Instagram, TainãZF, vai ver que eu acabei de postar. E esse livro, na verdade, é uma compilação de 120 artistas, 140? 144. Do mundo todo. Isso. Só especializados em desenhos japonês, né? E aqui, o Felipe Brunelli colocou o Jundiaí no mapa mundial da tatuagem, do desenho japonês, né? Como foi isso aqui pra você? Da onde veio? Meu, essa história é... Como você foi parar num livro gringo, referência? É bem louco isso. Como eu estava falando pra você antes, eles têm esse cara, o Bjorn, ele é sueco e ele tem um Instagram onde ele repostava o trabalho de outras pessoas, né? E é um negócio muito pontual, porque o livro chama Reclaim the Dots, que é sobre os pontinhos que tem nas pedras dos desenhos das tatuagens japonesas. Geralmente são 3, 4 pontinhos em cada pedra. E aí ele começou a repostar o desenho e tatuagem das pessoas. E um dia ele repostou o meu, a gente começou a conversar, e aí ele foi repostando, ele repostou já no Instagram dele várias vezes trabalhos meus. E aí surgiu a ideia dele fazer um livro com a pintura da galera. E aí um certo dia chegou uma mensagem no meu Instagram perguntando se eu gostaria de participar do livro, né? E, caiu, sei lá, caiu meu queixo, assim, pra ser sincero. E aí eu falei, óbvio. Incrível. Aí ele contou a história, que o livro seria... A renda do livro total seria para uma instituição de caridade do Hospital do Câncer de Mama, lá na Suécia, né? E eu, não pensei 2 vezes. Aí ele falou, Fê, me manda uma pintura sua, então,
qualquer pintura que você gostaria de fazer, mas tem que ter os pontinhos das pedras. E aí eu fiz, aí óbvio que eu fiz um cara Você fez um desenho especial para o livro? Você não tinha um desenho pronto, falou, vou mandar esse que eu acho legal. Não, eu fiz só para o livro mesmo. E aí, óbvio que eu fiz um cara de chique, que são os leões que eu tenho tatuado, e mandei pra ele. E tem a galera do mundo inteiro, e o mais louco é que assim, tem muita gente no livro que eu admiro demais, sabe? Tem uma galera do Japão, tem galera da Coreia, tem galera da Inglaterra, tem da Suécia. Mapeou o mundo mesmo. Sim. Com os desenhistas, na verdade. Tem mulheres aqui também, que eu já vi. Tem bastante mulher, tem a Shion, que é uma japonesa. Vou abrir ela aqui, ó, a Shion. A Shion, assim, ela é... Eu acho que é a tatuadora japonesa, que faz tatuagem japonesa mais lá no topo, assim, sabe? Uhum. Então, tá no mesmo livro que ela, pra mim é muito legal. O livro saiu agora, né? Saiu no começo do ano. Tá pela internet, mas só no Isso. site gringo, vendido em libras. Tá por 50 libras. Legal. O livro. E o legal é assim, é um compilado de gente do mundo todo podendo ajudar, né, nessa causa aí. Porque são duas coisas, né? Tem esse mapeamento dos artistas e tem a causa por trás, que é o câncer de mama, né? Isso é muito legal, assim. É inesperado, na verdade, né? E eu meio que frisei, assim, que eu não coloquei São Paulo, como se fosse de São Paulo. Eu coloquei realmente Jundiaí. Porque é a cidade onde eu nasci, é a cidade que eu amo e eu queria que tivesse ali. Valorizar, né? Porque tem muita gente que sai daqui e fala, não, sou de São Paulo, Sim. não vai pro mundo, né? Até pra não te explicar onde fica Jundiaí. Mas tem muita coisa legal acontecendo aqui, né? Muita gente boa acontecendo. Eu gosto muito daqui, tem muita galera boa aqui em Jundiaí. Na parte de tatuagem, de grafite, de desenho, de música, que sempre teve. Né? E aí eu quis pontuar mesmo Jundiaí, então no livro tá Jundiaí Brasil. Aí tá o meu nome, tá o nome do Sam, que é o estúdio onde eu tô. E tá o cara de Xi aí, marcado pra sempre, né? Isso Muito é legal. demais, assim. Muito, muito legal. E os outros 143 artistas que estão aqui com você, chegou a trocar ideia com alguém? Assim, Sim. Chegaram a tipo, vamos fazer um grupo do Zap? Mentira. Não. Na verdade tem alguns brasileiros, né? Tem o Rodrigo Digo, tem o que é do Sul, Marília, se eu não me engano, é Marília. Tem o de Campinas, o Caio Johnson. Tem uma galera que eu conheço assim pessoalmente, né? Tem o Deneca, que é brasileiro, mas mora em Londres. Então tem uma galera muito, muito boa, assim. Eu abri aqui, ó, tem gente da Austrália, Nova Zelândia, França, Reino Unido, Grécia, Londres aqui, Cardiff, Wales. Eu fui pra Cardiff, é bem legal lá. Estados Unidos, Finlândia, gente do mundo, Canadá, real, né? Japão, gente do mundo inteiro mesmo, assim, não é tipo, não é bairrista. Não, pegou um pouquinho de cada. Muito legal, e tem a fotinha aqui do Fê. E você tem um carimbo seu, né? Uma assinatura sua, que tá aqui no cartão e que tem nas suas telas, né? Isso, é um botão de peônia, né? Como a peônia são as flores que eu tenho tatuadas, é a flor que eu mais gosto. E aí eu decidi fazer esse carimbinho, que é a assinatura com um botãozinho de peônia. Muito legal. Eu recebi aqui de um ouvinte, via Instagram, que os crisântemos florescem o ano todo em lugares quentes e úmidos. Então, dependendo de onde fizer a tatu, vai fazer sentido sim. Então, assim, sugestão de fazer o crisântemo virilha, axila, em lugares quentes e úmidos, né? Pra florescer isso aqui. É que, na real, na minha tatuagem, como são os caras de X, todas as pinturas antigas, estilogravura, desde sempre eles são colocados com as peônias, né? Não se mistura as flores ali, pelo menos com o cara de X. Eu já vi peônia e um pouquinho de sakura junto, né? Mas é legal deixar pontuado porque assim, a gente não coloca isso por causa da tradição mesmo. Se eu colocar um crisântemo com a peônia, eu estou saindo fora do que é realmente a tradição, né? Ela pode até florescer. Em lugares úmidos Sim. o ano todo.
Mas dentro da tatu e tudo mais. Dentro da tradição, seguindo a risca, a tradição não rola. Tem gente que coloca. Isso que eu falo, também óbvio. é pessoal. Tem gente que mistura lá, um braço tem a capa, no outro tem um tigre, atrás tem um dragão e no peito tem um samurai. A tatuagem japonesa, ela, quando veio pro Brasil, existe aquela tatuagem japonesa anos 90, que a galera fala. Sim, né? sim. Então, por exemplo, a minha carpa, quando eu desenho a minha carpa, ou ela é preta e cinza, ou ela é vermelha, ou laranja, ou manchada de vermelha. E é uma cor só, geralmente. Né? Na tatuagem oriental dos anos 90, que é a brasileirada, né? Tem a carpa com 800... Todas as cores. Sei lá, 40 tons de laranja. Né? E aquele lance da água azul, né? Que não é o que a tradicional faz. Rolou uma apropriaçãozinha ali na época, e aí os tatuadores dos anos 90, porque assim, uma época foi moda a tatuagem japonesa. Assim como nos anos 80 teve dragão, e aí vieram as tribais. Isso. Cada período, você olha para uma tatuagem e você consegue mais ou menos olhar, aquela tatuagem ela fez em tal época, mais ou menos. A gente consegue ter essa... Mas o que eu acho é que assim, é a época, a tecnologia ajudou muito, hoje em dia você consegue estudar muito mais. Sim. E era o que os tatuadores recebiam na época, né? As revistas, né? Porque muitas coisas veio da revista da tinha muita tatuagem, revista né? especializada em tatuagem. Isso. Não sei se essas publicações existem ainda, né? De revistas especializadas, porque tinha uma que saía acho que todo mês. Sim. Revista de tatu, então eram as referências que tinham mesmo na época. Não tinha essa coisa de você entra na internet e vai estudar história. Então, eles não tinham isso, né? Então eles faziam o que chegavam pra eles. Não que seja errado, muito pelo contrário. É uma versão. Isso. Mas eu escolhi a tradição mesmo. A internet facilita muito esses estudos também, né? E comprar livro, e importar informação hoje é muito mais fácil, né? Os meus estudos são baseados em livros, geralmente em livros. Tanto as estilogravuras que eu falei pra você, que é Hokusai, que é do período que eu falei do Ukiyo-e, né, que eles faziam, e as tatuagens tradicionais mesmo. E os livros da galera que são os Rores, né, que são os tatuadores mais antigos, que vai de tradição para tradição, de 1830, 70, por aí. Essa galera que tem uma tatuagem mais pesada, mais rústica mesmo. As mulheres tatuam no Japão? Como é isso? Porque assim, o que eu lembro de corpo fechado é Yakuza. Sim. Você vê uma pessoa inteira tatuada com os desenhos japoneses e fala, vou morrer, vou perder meu dedinho, a máfia japonesa chegou aqui. A Yakuza, na verdade, começou com essas tatuagens. Quem começaram com essas tatuagens foram a Yakuza pelo fato dos tatuadores começarem a ver aquelas estilogravuras, e muitos tatuadores eram da Yakuza, né? Então eles começaram com isso, então por isso que foi a tatuagem, entre aspas, e não entre aspas, criminalizada. Entendi, porque você falou que começou lá nas cadeias e tal. Então... Faz sentido. Yakuza, Yakuza. E aí... A partir disso, quando a tatuagem parou de ser criminalizada no Japão, aí começou a ir para o mundo inteiro, né? Mas eu não sei se os japoneses gostam muito que eu vá lá com a tatuagem japonesa, isso que eu ia te perguntar, porque a gente fala muito de apropriação cultural aqui, né? Quando você pega a cultura de um povo e usa, mas você tem todo um contexto histórico, você tem um estudo em cima e tal. Mas lá no Japão, essa ocidentalização da tatuagem japonesa, ainda como homenagem e tal, isso você sabe como que funciona pra eles, se isso pega bem, tipo, se acusar, vai ver este livro e vai ficar hashtag chateado. Então eu não sei bem, os tatuadores. Não sei bem como funciona isso, né? Eu sei que existe muito uma troca, eu gosto, e isso é um gosto pessoal meu, eu acho que os brasileiros e a galera mais sul-americana faz uma tatuagem tradicional japonesa muito boa, muito assim. Muito melhor que a galera muito melhor que muita gente do Japão, né? No estúdio de tatu que eu fazia minhas tatuagens, que agora o meu tatuador mudou o estúdio daqui de São Paulo, porque ele mora em Curitiba. Tinha um japonês aqui e ele veio para estudar tribal. Sério? Então eu acho que é uma troca. Tem aquele lance da grama do vizinho mais verde, né? Sim. Então eu acho super legal isso, né? Cada país tem um estilo de tatuagem. Então... E assim, a gente fala a tatuagem japonesa, a tatuagem americana, a tatuagem mexicana, porque o México também tem uma tradição de tatuagem.
É isso aí, estamos no final de mais um programa Francamente. O pessoal já tá querendo comprar, eu postei aqui no Instagram, já estão querendo comprar aqui, ó, 10% de comissão para vendedora. Beleza. Pode encomendar vários. Então, vai, dá seu Instagram, seu endereço para tatuar. O meu Instagram é Fe_Brunelli, Brunelli com 2 L's e I. Pode mandar um direct lá, mensagem. Legal. O meu e-mail é felipebrunelli@gmail.com e também tem uma página no Facebook, que é Felipe Brunelli, Japanese Paintings, mas se você procurar como Felipe Brunelli, você acha lá. Eu vou postar no meu stories também os contatos do Fê, para quem quiser encomendar uma tela, porque estão à venda, né? E fazer tatuagem. As pinturas eu vendo geralmente por encomenda, ou às vezes eu faço uma e posto, a galera compra. E é tudo feito em papel, né? Com nanquim. Nanquim, aquarela e muito suor. Muitas lágrimas e suor. Muito bem. E eu vendo as pinturas e as tatuagens. Você pode, se alguém quiser, pode me procurar lá. Vou fazer com muito carinho, muito estudo. Todos os desenhos são feitos por mim, né? Não pego nada da internet. Não duplico o desenho. Né? Por enquanto, eu estou há 10 meses tatuando só. Então eu acho que eu fiz 3 ou 4 carpas. Mas tem gente voltando já para tatuar de novo, né? Tem, ainda bem. Aí. Gente, eu vou ficando por aqui, 1h em ponto. Agora você vai ficar com o programa da Roberta Cantoni, estilo difusora. E eu e o Fê vamos dividir uma marmita aí, comer uma carpa assada. Mentira. Gente, beijo, até amanhã. Obrigado. Valeu, obrigado. Valeu. Eu agradeço, Tainá. Passou, acabou. Valeu.